lá e o cara está se achando um super-homem, a mulher está ali, ela está olhando para o teto, puxa, tem que tirar esse paranho daí. Poxa, já faz tempo que eu não limpo esse teto. Sabe por quê, meu querido? Ela já perdeu o respeito. E respeito é fácil de eu perder no casamento. Quando eu uso a palavra errada, quando eu desconsidero tudo aquilo que ela construiu, e eu jogo por terra uma pessoa que era minha esposa. Pensa, meu irmão, não perca por nada isso que você tem, que é a capacidade da mulher olhar para você e considerar você: este é o meu homem, esse é o homem que eu escolhi para estar do lado, para lutar pela vida, para vencer por esta vida. Quando Eva foi feito, Adão já estava aqui. Então Adão já sabia das coisas, Adão já conhecia as coisas. Quando a mulher chegou: o que é isso? Para que é aquilo? O que acontece aquilo? Por que acontece noite? O que acontece de dia? Como é que funciona isso? E aí você tem que ouvir. Fica difícil de ouvir, mas até fingir está valendo. Ok? Já ouviu? Amém. Faça uma gravação no celular assim, ó. Aham, sim. Puxa. Ah, sim. E aí, põe lá, ela liga para você e você põe lá. Aham, sim. Respeito. Ouvir. Vou ouvir. Estou aqui, meu amor. Fala que eu te escuto. Preciso de dois casais, rapidinho. E é o seguinte: vou dar um balão para vocês. Enche aí o balão. Agora joguem o balão um para o outro. Isso, muito bem. Vão afastando. Não pode deixar cair. Isso. Vão afastando, tem que ir afastando. Mas pode ir afastando. Isso. Ok. Muito bem. Palmas para os nossos irmãos aqui, meu irmão. Você prestou atenção de que quanto mais perto o casal está, é mais fácil de jogar o balão? E você prestou atenção que quando a gente vai afastando, além da dificuldade, acontece uma coisa, e isso aqui é certo, irmãos. Conforme a gente vai se afastando, outra pessoa tem a tentação. Eu vi que uma hora aqui a irmã, ela não fez, mas ela ficou com a tentação, quando passou o balão do outro casal perto dela, ela ia, mas ela desviou. Ela ia, mas ela desviou. E assim começa o rap. Ela ia e ela desviou. Sempre que a gente está longe um do outro, a gente abre possibilidade para um terceiro colocar a mão no nosso balão. Você está entendendo? Amém. Por que a gente briga, irmãos? Eu já vou ter que terminar. Mas por que a gente briga? Por que a gente precisa berrar? Sabe por que eu preciso berrar com a minha esposa? Porque ela está longe. Porque quando ela está perto, quando eu abracei ela, e quando eu tenho respeito por ela, eu falo no ouvido: meu amor, para, senão vai ter gente porra. Por que nós... Você está entendendo? Você consegue entender isso? Mas essa é um problema de comunicação, irmãos. Um problema de comunicação. E é terrível, escuta isso, terrível, quando entre o marido e a esposa nós colocamos um terceiro
para dar pitaco no nosso casamento. Mas nós já perdemos tanta coisa no nosso casamento. Nós já perdemos tanto diálogo no nosso casamento, querendo procurar a vizinha. Eu não converso mais com o meu marido, porque o meu marido não me respeita. Eu não converso mais com a minha esposa. Eu converso com os meus amigos no boteco, no futebol. Eu falo com eles sobre o meu casamento. Eu não falo com a minha esposa. Eu não falo com Deus. Só para os irmãos verem o grau disso, o que isso tudo pode acarretar. Eu me lembro que uma vez numa cidade que nós pastoreávamos, aqui em Uruçanga isso não acontece, né? Mas um casal estava em crise. A menina estava se achando um pouco feia e tal, eu tô gorda, isso aí e tal. E aí ela foi conversar com uma amiga. Aí a amiga disse para ela que ela tinha que ir para a academia, e ela aceitou o conselho da amiga e foi para a academia, foi fazer, foi malhar, isso, aquilo, e aí começou a ficar bonitinha. E aí no final da história teve um caso com um instrutor na academia. Não é que a academia seja o problema. O problema é quando a gente permite com que pessoas, com que estranhos comecem a dar ou a instruir, a aconselhar o meu casamento. Meu casamento eu resolvo com a minha esposa, com o meu marido e com Deus. Pastor, mas eu não posso fazer aconselhamento? Pode, os dois juntos. Os dois juntos vão procurar um pastor, os dois juntos vão procurar um líder, alguém mais velho. Os dois juntos vão conversar com o pai, com a mãe. Mas eu não vou permitir com que terceiros comecem a se envolver no meu casamento. Os irmãos estão me entendendo? Quanto mais longe a gente está um do outro, quanto mais longe a gente está na nossa comunicação, mais berrar eu vou precisar. Mais demonstrar força física, outro meio violento, vou ter que demonstrar de que eu posso, de que isso, aquilo. Não precisa disso no nosso casamento. O casamento é muito simples, irmãos, quando a gente tem maturidade. Quando a gente tem maturidade para conversar, quando a gente tem respeito, quando a gente mantém a coisa num padrão bíblico. Não é impossível. Você conseguir manter um casamento não é uma coisa de super-homem, mas é uma coisa de maturidade. Eu vou ter que crescer. Vou ter que crescer. Vou ter que responder algumas coisas. Vou ter que assumir esta responsabilidade e responder algumas coisas que acontecem nas circunstâncias do meu casamento com a altura de quem é maduro. Por isso que casamento é coisa para homem, é coisa para gente madura. Por isso que a gente não faz casamento de 5, 6 anos de idade. Porque exige maturidade, exige hombridade, exige da pessoa ter compromisso e respeito. Não apagar fogo com gasolina. Isso é muito comum no nosso casamento, quando a coisa está pegando fogo, aí vem o outro, por que tu também falasse isso, por que tu também fizesse aquilo? E aí, mas tu também fizesse assim, tu também fizesse assado. Quer dizer, onde é que vai parar isso? Um joga um garfo, o outro joga uma faca, o outro joga uma tampa, o outro joga a panela, o outro joga um fogão. Onde é que isso vai parar? Uma hora eu vou ter que trazer a consciência de que não é possível a gente continuar nesse nível que nós estamos indo. Se nós continuar nesse caminho que a gente está levando, de eu chamo um palavrão, ou aí você me chama um palavrão pior, aí eu já trago tua família, aí eu já falo da tua mãe, aí eu já falo. Onde é que isso vai acabar? Onde é que isso vai parar? Não vou apagar fogo com gasolina. Se preciso for, eu vou ouvir. Vamos em frente? Não jogar sujo. Isso aqui seria interessante. No casamento a gente acaba descobrindo muitas coisas da vida de solteiro, da vida passada, e às vezes
nós pegamos essas coisas que a gente descobre, que o marido confessa, que a gente conversou e tal, a gente usa isso como arma contra. Me lembro de alguém uma vez que tinha sido abusada durante a sua adolescência e tinha uma certa dificuldade na sua sexualidade e tal, e aí quando tinha algum problema, quando entrava em alguma discussão mais forte, o marido jogava isso na cara da mulher. Não vamos jogar sujo, inclusive com aquilo que já foi águas passadas, inclusive aquilo que eu já perdoei. Aquilo que eu já perdoei, eu não trago à tona de novo. Ah, mas tu fizeste assim lá. Te lembra como a gente não tinha discutido isso? A gente já não tinha resolvido isso? Isso já não estava, essa página já não tinha sido virada? Mas a gente fica sempre voltando ao vômito. Nós ficamos sempre voltando àquela situação. Não jogue sujo. Vamos discutir? Vamos focar o problema. Esse é o problema. Isso aqui é a situação. Eu preciso resolver isso daqui. Não adianta você trazer toda aquela história, trazer tudo aquilo, inclusive coisas que eu te confessei, para ajudar a curar meu coração. E aí a gente traz essas coisas para usar contra a pessoa. Isso, irmãos, é um jogo muito perigoso no nosso casamento. E quando nós jogamos assim, quando nós fizemos esse tipo de argumento dentro do nosso casamento, daqui a pouco não vai ter mais abertura para o diálogo. E quando não houver mais abertura para o diálogo, não tem mais solução, não tem mais possibilidade de conserto, porque eu já perdi o respeito, porque eu já perdi a consideração, porque eu já não quero mais nem ouvir a tua voz, de tanto que a gente já se magoou no nosso dia a dia. Não jogue sujo. Quando eu estava trabalhando esse casal, em que o marido usava essa informação que a esposa tinha dado a ele, quando os dois se casaram, eu passei por isso, aquilo, depois eu colocando para o marido, se fosse com você, se fosse você que tivesse sido abusado, se fosse você que tivesse passado por esse problema na sua infância, na sua adolescência, você gostaria de que isso fosse trazido à tona toda hora? Você gostaria que isso fosse colocado assim, dessa forma? Empatia, irmãos. A palavra de Deus diz que nós somos uma carne, nós somos uma carne só. Então se coloque no lugar do outro. É fácil você fazer isso. Te coloca no lugar. Pô, estou falando isso, estou falando esse tipo de coisa, mas e se fosse comigo? E se fosse a mim que fosse dirigido esse tipo de coisa? Abra o coração com sinceridade. Converse com sua esposa com sinceridade, sem fazer um jogo. Outra coisa muito importante, irmãos, é que na nossa discussão de casamento, a gente não pode fazer disso um jogo de razão. Não, eu tenho razão. Muitas das vezes, isso provavelmente os irmãos já experimentaram isso em casamento. Chega no final da discussão, pronto, eu ganhei, eu tinha razão, e eu mostrei para minha esposa que eu tinha razão. Eu ganho a discussão, mas eu perco o casamento. A nossa discussão tem que ter um ponto final. Eu me lembro uma vez, primeiro final de semana de casado, e a gente teve uma discussãozinha. Eu casei, a gente casou numa sexta-feira, né? Pobre assim, casa na sexta para ter o final de semana, segunda-feira está lá ralando. Muito bem, nós casamos na sexta-feira, tivemos o nosso final de semana 10, e durante a semana a gente trabalhava na FURB, na faculdade, estudava, trabalhava lá para poder pagar a faculdade e ter algum dinheirinho. E aí teve um dia que eu cheguei, eu saía da faculdade normalmente 10h30 por aí, e eu cheguei mais tarde da faculdade. E quando eu cheguei em casa, a Tati assim, onde é que tu estava? Quer dizer, essa não foi essa que ela me perguntou. Foi mais ou menos assim, onde é que tu estava? Aquilo para mim foi o fim do mundo.
onde é que eu estava? Eu acho que eu nunca tinha ouvido essa pergunta na minha vida, irmãos. Eu sou o 13º filho. Então a minha mãe, os filhos lá em casa, assim, se vire. Então eu saía de manhã, de tarde, estava na rua o dia inteiro. Acho que é a primeira vez na minha vida que eu tinha ouvido essa pergunta: onde é que tu estava? E eu pensei assim: eu sou o macho dessa casa. A mulher não pergunta para o macho da casa: onde é que tu estava? Aí eu assim para ela: onde é que eu estava? Eu vou fazer, eu era estudante de direito, metido a besta, né? Eu vou fazer um memorando para Vossa Senhoria, para dizer onde é que eu estava, em 2 vias, para a senhora saber o que eu fiz durante o dia e tal. Muito bem, eu sou o macho, é assim que o macho fala, e eu fiquei todo empolado. Daí eu fui tomar banho, o Espírito Santo: não é assim. Ela é tua esposa. Não, ela é minha esposa, mas eu sou o macho. Se ela ficar falando para onde é que eu estava, daqui a pouco eu estou lavando louça com avental. E é verdade, eu já faço isso. Não, senhor, não, é assim mesmo. E aí eu fui tomar banho. Quando eu saí do banho, estava lá em cima o meu arrozinho com feijão e os olhudinhos em cima, um ovo estralado lá em cima e tal. Bah, aquilo já me impactou, né? Embora a Tati não fosse de uma família evangélica, a Tati era católica e tal, isso, aquilo, mas até hoje eu me admiro de como ela agiu com extrema prudência naquele dia. Ela não me falou um ai, ela não me falou, não retrucou, mas aquilo ficou uma guerra dentro de mim. E aí eu fui comer aquele. Nunca foi tão difícil comer um bago de arroz na garganta, que a garganta já estava doida. Tá bom, meu amor, me perdoa. Não, mas eu sou macho. Eu sou macho, é assim mesmo. Ok, fomos dormir. Rapaz, e quem é que dorme? E aí eu naquela guerra, né? E aí eu olhava para o lado, eu só vi ela com o olhinho também aberto. Aquele teatrinho de mulher, né? Ai, Jesus amado, me lembro até hoje, aquele suspirinho assim. Ok, aí eu me virava para cá, eu me virava para lá e tal. 3 horas da manhã e nada de dormir, acabado. Aí lá pelas 4, 5 horas: tá bom, meu irmão, me perdoa, eu errei, não devo falar assim contigo, não é assim que a gente deve fazer. E naquele dia a gente fez assumir um compromisso de nunca ir dormir, até porque ninguém dormiu mesmo, mas com problema para resolver. Agora tem uma coisa boa: é bom fazer as pazes lá pelas 5 horas da manhã. Pô, rapaz, coisa boa, os passarinhos cantam tudo diferente. Dê um ponto final. E se possível, terminou, resolvemos, vamos orar. Dê um ponto final. Vocês dois que vão casar, aprendam isso. Se vocês forem muito inteligentes, vocês vão perceber que aqui, nessa discussão, nessas risadas que a gente deu hoje à tarde, está grande parte do casamento de vocês. Não deixe o problema para resolver amanhã. Até porque a gente viu aqui, passa muito rápido. Passa muito rápido. Quando a gente vai em velório, a gente ouve muito disso. Ah, José, eu não te pedi desculpa, José. Passou. Quando a gente não sabe fazer as coisas com limite, nós vamos sempre perder. Vocês têm filhos, e vocês sabem que os nossos filhos, quando eles não têm limite, sempre serão um problema. Nas nossas discussões, na nossa vida, a gente pode ir até um ponto. E se a gente não souber dar o ponto final, se a gente não souber onde fica o limite,
nós sempre vamos ser os perdedores da história.